Sou carioca e vivo no Rio de Janeiro. Como é sabido por todo mundo, o Rio de Janeiro é muito violento e inseguro, e a cada dia que passa fica pior. A doutrina espírita pode explicar como fica a atmosfera de uma cidade assim? Será que faz parte de um karma coletivo? É muito prejudicial pensar que aqui nunca vai melhorar? Eu passo para vocês. Eu queria lembrar que sobre o Rio de Janeiro nós temos uma cidade espiritual, não tem, gente? É, Fala aí com vocês. Nossa, lá. Olha, na verdade, da mesma maneira que tem aquela frase que diz que o espiritismo será aquilo que dele os homens fizerem, as cidades também são aquilo que os homens dela fizerem. Porque o Brasil começou todo igual. E o que fez com que determinadas cidades tivessem um determinado ritmo de desenvolvimento, outras outro, um padrão? Isso vai depender muito de quê? Das pessoas, dos que estão envolvidos, das pessoas que estão inseridas nesse contexto. Então, algumas cidades, não é só o Rio de Janeiro, algumas cidades do Brasil, sim, elas têm dificuldade com violência, com alguns dramas que são bastante críticos dentro desse ambiente em que as pessoas se movimentam. Agora, a gente não pode jogar essa circunstância para dentro daquilo que a gente poderia chamar de karma. Não, mas é assim por causa do karma. O que a doutrina espírita diz? Nós só podemos apontar o passado depois que a gente esgotar as causas do presente. Então, se a cidade do Rio de Janeiro, se os habitantes do Rio de Janeiro, se os governantes do Rio de Janeiro, se os envolvidos no Rio de Janeiro contribuíram nesta existência para que a realidade que a gente tem hoje, estou falando do Rio, mas pode ser qualquer outra cidade, a realidade que a sua cidade possui, então eu não posso apontar o passado se existe na intencionalidade das pessoas determinados comportamentos que predispõem a que isso aconteça. Então, na verdade, isso decorre, eu não posso acusar o passado se tem causas no presente. Só se eu dissesse assim, eu não sei o que acontece com o Rio de Janeiro. Toda vez que a cidade vai se organizar, tem uma enchente, tem um terremoto, tem uma catástrofe. Não vou nem falar uma enchente, que às vezes a enchente é provocada pela criatura humana, né, que entope os canais, mexe no meio ambiente, acaba produzindo a enchente. Mas um terremoto, que não tem jeito. Então, cada vez que vai começar a ter um terremoto, aí eu digo, bom, cadê a intervenção humana num terremoto? Não tem. Não tem. Então, aí eu posso dizer que eu estou ligado a processos kármicos de outra existência. Eu posso ter problemas kármicos desta existência. A gente plantou e está colhendo, plantou, está colhendo. E aí a gente vai ver que se existir da parte das pessoas algum tipo de contribuição para que o fenômeno esteja acontecendo, então eu não posso apontar o passado. Com relação à energia, sim, muito influencia barbaramente o pensamento nosso, as energias que a gente coloca nas coisas. A obra Amor, Imbatível Amor, no capítulo 4, quando ela trata dos traumas da infância, há um parágrafo que Joana diz o seguinte, que esse monte de criança sequelada na afetividade, que foi abandonada, que foi maltratada, que foi abusada, que tem toda uma história de profundas sequelas emocionais no campo da afetividade, a quantidade grande de pessoas dentro desse cenário produzem uma sociedade também profundamente sequelada. Então, a nossa sociedade de hoje, cheia de mazelas, do ponto de vista social, do ponto de vista de criminalidade, tem a ver com os traumas de infância que a gente cultivou nas nossas gerações anteriores, justificando o cenário que a gente tem hoje. Então, influencia socialmente, economicamente, politicamente,
em todos os aspectos e espiritualmente também esse cenário. Agora, imaginar que isso vai ser sempre assim não é verdade, né? Basta que você assista um filme do Robin Hood. Já viu Robin Hood? Aquele Robin Hood ali se passa na Inglaterra, aquilo ali, e era uma coisa que a pessoa andando no meio da lama, aquela vida ruim, com o sistema tirano, mudou. Então, com o tempo, os regimes também mudam. Os povos, eles têm o poder de interferir sobre suas próprias histórias. E a gente não pode esquecer que, sim, nós podemos rever as nossas histórias de vida. Eu vou ver se eu localizo aqui o parágrafo para ler, porque é magnífico o que Joana coloca sobre isso. Achei. A violência de qualquer matiz é sempre responsável pelas tragédias do cotidiano. Não apenas a que agride pela brutalidade, por intermédio de gritos e golpes covardes, mas também a que deriva do orgulho, da indiferença, da perseguição sistemática e silenciosa, das expressões verbais pejorativas, desestimulando e condenando, enfim, de todo ou em qualquer recurso que desdenha as demais criaturas, levando-as a patologias inumeráveis. Joana de Ângeles, no trecho Insegurança e Arrependimento, do livro O Amor Imbatível Amor, capítulo 4. Pronto, terminei. Não, só queria ressaltar que Emmanuel fala sobre isso, e se eu não me engano é no livro Fonte Viva, que está aí em cima, está aí com você. E eu achei interessante, nós abrimos aqui no Evangelho no Lar, porque nós hoje nos angustiamos não só no que acontece na nossa cidade, mas no que está acontecendo no mundo. Nós vemos tantos escândalos, tantos horrores, que nós começamos a nos ficar desalentados e desesperançosos com o mundo, com os governantes, com as pessoas. E o Emmanuel diz que nós nos lembremos que nós estamos no mundo material, que nós nos lembremos que tudo o que está acontecendo no mundo, no planeta, na nossa ambiência, que recebem espíritos que estão passando por essas situações e que expressam o que são. E que nós não nos deixemos desalentar se estamos no meio em que essas situações nos incomodam, porque sim, essas situações existem, porque existem irmãos nossos que vivem nesses ambientes, nessas cidades, e se comprazem com a falta de lei, com o descumprimento da lei, com a violência, se comprazem com ouvindo essas histórias violentas, e que não se incomodam, estão muito bem, estão no seu habitat. Mas se nós somos pessoas que nos incomodamos, que não permitamos que esse incômodo nos desequilibre emocionalmente, nos tire a vontade de viver, nos tire a esperança de um mundo melhor, ou como se ouve ou até se fala muito, cadê essa bendita transição que está atrasando, esse mundo de regeneração que não chega, todos os sinais se passaram, a coisa está piorando, está degringolando. Será que não deu certo? A última que eu vi é que vai atrasar 900 anos. Então, nós estamos ficando desesperados. E Emmanuel vem em nosso socorro dizendo, te acalma, que não é por aí. Isso sempre foi do mundo material. Essas expressões da doença humana sempre foram do mundo material. Segue você em equilíbrio, ou seja, eu tenho que me propor, sim, ver isso para melhorar, opinar, agir para melhorar, mas não me deixar contagiar. Eu preciso criar o meu mundo particular de paz, de serenidade, de esperança, para poder viver num mundo doente ainda. E ter a certeza de que a evolução é para frente, gente, e que o planeta está evoluindo sim.